Agora são 8h33. A gente volta a falar sobre o assunto do dia, o ataque hacker aos sistemas, do Ministério da Saúde. Agora a gente conversa com o Iago Kim. O Iago é presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética. Iago, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Te escuto sim, Mona Lisa. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, eu quero dizer que é verdade que você fez uma deferência para conversar com a gente. Você protelou um happy hour com todos os amigos e tal, só para dar entrevista? Se for isso, eu já falo muito obrigada pela deferência e muito bem-vindo sempre. É verdade? Ou o pessoal do Booking quis me agradar hoje? Não, eu protelei mesmo, mas foi com a minha noiva. Eu curti descansar um pouco com ela e ela que abriu essa sessão. E lógico, Mona Lisa Perrone, seja um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Ô Iago, muito obrigada, tá? Agradeço então a noiva. A gente precisa muito entender, porque essa história de ataque, essa história de dados, essa história de chegar lá e pegar dados da nuvem, aqui a galera até tenta entender, mas a gente não entende muito disso. Então, minha primeira pergunta a você, vou fazer perguntas muito básicas, já digo que seja paciente. Iago, há como mensurar, como precisar o tamanho do dano? Esses dados, por exemplo, podem ser usados para vários tipos de golpes com as informações desses milhões de brasileiros? Sim, há como mensurar e a dimensão é o alcance das pessoas que fazem parte daquela base, né? Todo mundo que faz parte daquela base é o alcance do dano. O tipo de crime é geralmente crime contra a fraude do sistema financeiro, né? Crime contra o crédito, crime de solicitar cartão de crédito em nome das pessoas. Toda a base de dados e todo o acesso, como foi um tipo de ataque que comprometeu o acesso ao servidor, então a gente pode precisar especificamente que provavelmente todos os dados ali que estavam foram comprometidos de todos os cidadãos que estavam ali. Então, a gente que está acostumado a receber aquelas mensagens, acesse isso aqui, clique nesse link, daqui para frente, mais atenção ainda? É isso que eu entendi, Iago? Isso mesmo, mais atenção e, sobretudo, inclusive quanto ao próprio site e aos mecanismos públicos, sobretudo, porque a gente não sabe o que pode estar em risco até então. As pessoas estão insistindo em procurar brechas, caminhos, rotas para continuar acessando o sistema, pessoas no desespero de obter aquela parte de certificação de vacinas, né? Até agora não se sabe, não está claro o que está seguro ou não. Então a gente precisa ficar muito vigilante sim, viu, Mona Lisa? Sem dúvida, é muito grave. Lorival Santana, chega na conversa também, querido. Iago, é muito lamentável porque a população brasileira se mostra bastante ágil, né, e bastante adepta a essas plataformas, né? A gente tem um histórico muito bom nessa questão da tecnologia. O brasileiro é até um pouco assim, não se preocupa tanto com privacidade, essas ameaças todas, ele gosta, ele quer essa interação com as plataformas digitais. Queria te perguntar o seguinte, quer dizer, para evitar isso, que acontece no mundo inteiro, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece na China, né? Para evitar ou para diminuir o risco, a questão maior é tecnológica ou existem também questões legais no sentido de aumentar a dissuasão dos criminosos, eles terem mais medo de pagarem por esses crimes? Olha, do lado dos criminosos, respondendo a sua pergunta de duas partes, né? O combate ao crime cibernético, ele não tem ação de coação ou limitação dos ataques, né? O atacante, quando ele vai comprometer uma estrutura, ele não faz uma conta de coação, né? Do quanto que a polícia está monitorando. Ele já pressupõe que a polícia está monitorando, que existe um sistema de segurança a ser quebrado. O principal ponto aqui é o comportamental, é o comportamento do usuário e das pessoas que usam a internet quanto ao que é seguro e sobretudo, quanto ao comportamento de cobrança sobre a segurança. Então, as pessoas começam aliás, elas precisam começar a se perguntar sobre o que está testado, o que está seguro para todos os proprietários e gestores aí de estruturas, para o governo. Perguntar para o governo quais são os testes de segurança que são feitos, quais são os mecanismos que validam a segurança do sistema. A população precisa
cobrar, entender. Assim como você entra numa loja virtual hoje, você se questiona e questiona a loja se é segura. Isso tem que acontecer também com qualquer site, inclusive os públicos, né? Então é um comportamento do usuário que é importante. Sem dúvida. Yuri Pita, chega na conversa também, querido? Obrigado, Monalisa. Iago, boa noite. E já agradecer não só a você, mas a sua noiva pelo seu tempo conosco aqui. A noiva está abraçada também pelo Expresso CNN. A nossa solidariedade a ela. Iago, você falou dessa importância do setor público também ser responsável pelos dados que estão sob sua custódia, que isso está determinado pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já mencionou ela aqui. A LGPD também prevê a existência de uma autoridade nacional de proteção de dados, que neste momento ela divulgou uma nota dizendo que está acompanhando o caso, as investigações da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional. Agora, qual é o papel que a gente pode esperar dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados em casos como esse, que acabam envolvendo o próprio poder público? Qual é o grau de confiança que a gente tem na autonomia que essa autoridade deve ter para fazer o acompanhamento e garantir também que os nossos dados estejam protegidos não só pelas empresas, mas também pelo setor público no país? Olha, a NPD, que é a entidade aí citada que regulamenta, que deveria regulamentar, segundo a LGPD, toda essa parte de tratamento e gestão da segurança dos dados pessoais da população, sobretudo quanto a empresas e como as empresas fazem esse controle, essa gestão, ela ainda está muito nova, ela está muito... falta maturidade de gestão e entendimento de como vai funcionar a parte de regulamentação e de fiscalização também do governo. Se vai existir, por exemplo, algum tipo de propriedade para que eles consigam aplicar até multas, sanções e até cobrança mesmo, né? Hoje em dia, o papel do NPD é muito mais na questão de fazer o controle e a gestão preventiva e o acompanhamento de casos para que se documente e possa se criar parâmetros, jurisprudência, para que possa, a partir daí, tendo esse histórico, esse arcabouço aí de medidas do que veio acontecendo, de como se desenrolaram os fatos de vazamentos de dados, de sites hackeados, servidores hackeados, produzir documental, produzir base, produzir material para que os juízes, porque isso é uma lei, né? Produzir documentação e registro para que os juízes possam julgar com propriedade. É importante dizer, deixar claro que não caberia a NPD esse papel, cabe o papel da justiça, né? A LGPD é uma lei, e cabe inclusive a parte legal da justiça julgar o próprio governo e a partir daí a justiça se mover como deve ser, né? Como deve prosseguir aí, né? Assim como o governo comete um erro na parte jurídica, na parte criminal, na parte fiscal, na parte civil, ele também está cometendo um erro na parte de gestão de dados. E cabe à própria justiça enquadrar a partir daí. Só que para a justiça se mexer dentro desse caso, né, ela precisaria ter dados, informações, registros, documentos. E entendemos assim, entendo eu assim, que a NPD está cumprindo esse papel de registrar, documentar, e é um papel muito importante, viu? Porque está engatinhando isso no Brasil ainda. Tudo é muito novo, tudo é muito recente. O problema é que os criminosos eles avançam mais rápido, né? O crime, os problemas cibernéticos, eles avançam numa velocidade que a gente não consegue dar conta, nem os próprios usuários, né? Nem mesmo as pessoas conseguem entender como se proteger hoje em dia, porque todo dia é um risco diferente, né? Sem dúvida. Thais Arbex, chega também, minha querida. Boa noite, Iago. Vou fazer uma pergunta bastante básica, mas espero que você consiga nos explicar da forma mais didática. A Polícia Federal divulgou nessa tarde uma nota falando sobre esse ataque e ela confirmou que teve, de fato, comprometimento dos dados. Mas ela diz, ao mesmo tempo, que esses dados não foram criptografados. O que significa isso? Qual que é a diferença? O que a gente pode apresentar para o público para a gente saber o que difere o acesso ou comprometimento com esses dados não criptografados? Perfeito. A Polícia Federal está dizendo que o acesso à verificação da integridade dos dados, ou seja, o seu nome, quando você for consultar na base de dados do SUS para verificar se você tem esse certificado de vacina, ele vai estar lá, né? Porque o dado não foi perdido, não foi barrado de encriptação, né? Ou seja, não existe um código
que faz uma operação matemática e pede que você digite uma senha para que você consiga acessar esse código, né, sendo esse código fora do seu alcance, fora do alcance do SUS, da Polícia Federal. Então, em resumo, o que a gente está querendo dizer, o que a Polícia Federal está querendo dizer, é que nenhum dado foi tornado fora do alcance do mecanismo de recuperação, do time que vai fazer a recuperação e a gestão de acesso aos dados. Mais um ponto importante é que, como não teve essa encriptação, o mecanismo de resgate, né, que foi solicitado ali naquela mensagem do servidor, inclusive, o mecanismo de resgate ele é recuperável a partir da reconstituição do acesso do servidor. Ou seja, basta com que, né, teoricamente falando, você faça a remontagem da estrutura do servidor, junte os dados que não estão encriptados, né, componha o serviço de novo, que todo o mecanismo do sistema volte a funcionar. Volte a funcionar, entre aspas, né, de forma insegura, se não for corrigido, se não for recuperado, tratado as vulnerabilidades que levaram à exposição do vazamento.